Fala, meu querido! Bem-vindo a mais uma aula do curso de projetos elétricos aqui da Engerhall. Seguinte, estamos quase finalizando aí o nosso projeto elétrico residencial, né não? Eu acho que vocês já aprenderam muito comigo até o exato momento. Com certeza vocês aprenderam pra caramba. Nas aulas anteriores a gente fechou a planta baixa e também geramos o quadro de carga, calculamos a demanda e basicamente revisamos tudo o que foi feito até o presente momento, beleza? Na aula de agora eu irei mostrar os diagramas automáticos que o programa gera pra gente. É isso mesmo que você ouviu, é automático. E eu tenho certeza que você irá se impressionar com essa ferramenta. Tem como você ver até o seu quadro de distribuição em 3D. Dá pra você ver até os componentes em relevo. E particularmente eu acho isso demais pra gente ter uma ideia da nossa instalação. Uma observação, o software que usamos, ele chama o diagrama multifilar, que eu ensinei pra vocês, de trifilar. Particularmente eu acho que isso é meio que opcional. Eu gosto de chamar de multifilar. O programa, né, ele já chama o quadro de trifásico de diagrama trifilar. Enfim, não vai mudar em nada a nomenclatura não. O diagrama é o mesmo, porém eu queria deixar isso claro para vocês, já que eu ensinei de uma forma diferente lá no começo do curso, nas primeiras aulas, tá bom? Bom, chega de papo furado aí, bora aprender a usar e abusar de mais essa ferramenta automática que alivia muito o tempo do projetista elétrico. Partiu para a aula. Ok, meu querido, de volta então ao nosso projeto e agora chegou a hora da gente lançar aqui a parte de diagramas e assim tem muita coisa boa nessa aula porque vocês vão ver de uma forma bem prática como que o programa gera os diagramas aqui. Eu que já fiz muito diagrama à mão, né, eu vou te falar que isso aqui é uma mão na roda, literalmente. Mas vamos lá, novamente naquela ferramenta de gerar, né, os diagramas, quadros e legendas, então a gente cria ali, clica ali na verdade e gera um diagrama unifilar inicialmente. Aí vai abrir uma nova caixinha, né, de diálogo pra gente e aí a gente vai preencher. Tem a observação, né, da versão estudantil. Atribuir tubos que não estão associados a um quadro, sim, né, ele não tinha... ele deve ter o novo alimentador que eu lancei, gente, então eu tenho que atribuir aqui, ó, gerar diagrama do quadro de distribuição ou do quadro de medição. Então, é do quadro de distribuição de circuitos. Aí ele pede, abrir propriedades do quadro? Não, porque eu já configurei tudo. Abrir opções do diagrama? Também não, porque eu não preciso... Ah, não, pode abrir sim, porque é bom a gente dar uma conferida. Eu vou ensinar uma coisinha bacana para vocês. Inserir circuitos reserva? Sim, por norma. No quadro de cargas a gente não insere o circuito reserva, mas no diagrama sim. Então... tá tudo certo. Agora vem as opções de diagrama, né? Como é que você quer? Isso aqui que é o bacana. Você quer um diagrama horizontal ou um vertical? Bom, como eu ensinei para vocês, a minha preferência é um diagrama horizontal para unifilar, né? Para multifilar ou trifilar, que é o que o programa fala, ele me dá um vertical. Aqui para baixo eu não mudo muito essas configurações, que é espaçamento entre linha, distância e blá 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 blá, mantém do jeito que tá. Final da linha uma seta, um bloco, nenhuma, pode pôr uma setinha, né? Deixa do jeito que está configurado ali. Contorno do quadro tracejado, sempre mantenho assim, que é tipo uma linhazinha mostrando que a lateral do quadro tem um contínuo e tem o nenhum. Eu gosto de manter ele tracejado, né? Logo abaixo, posição e nome do circuito direita ou abaixo, ou original, eu mantenho direito ou abaixo também. Texto do circuito, circuito de descrição, também mantenho assim. Detalhar entrada, sim, que eu quero mostrar onde que está a entrada de energia, né, no diagrama. Proteção contra surto, não usar DPS, DPS na fase, DPS fase neutro. Estou usando para fase neutro, que nem eu falei com vocês. O DPS eu estou mantendo, ele de 45 kA, já expliquei também em outras aulas que é a questão do dimensionamento dele. E utilizar a DR geral parcial. Nesse caso aqui eu vou manter não, porque a gente já colocou com a proteção. Então, se eu botar ele sim aqui, ele vai duplicar pra gente, tá? Inserir o dispositivo de proteção unifilar, detalhado ou 3D. Eu coloco ali detalhado, que ele vai me mostrar mais detalhes desse diagrama. E vamos dar o OK e esperar a mágica acontecer. E olha só, tá aqui, ó. Ele gerou e eu posso dar uma conferida aqui como é que tá. Olha lá, ó. Ele fez um diagrama para mim. Ah, gente, aquele negócio do detalhado, eu acho que eu ferrei aqui, ó. Desse jeito aqui para mim, tá vendo? Ele me mostrou os disjuntores, tá? Mas eu posso também gerar um diagrama com simbologias. Isso aqui vai do seu gosto. Quer ver? Eu vou gerar um outro diagrama aqui rapidinho, só para você comparar os dois, ó. Eu vou mudar só, olha ali, unifilar. Dá OK. Eu vou abrir só as opções. E olha só, aqui eu vou trocar ele para unifilar, ó, inserir dispositivo de proteção unifilar. Aí ele vai ver o diagrama só com os símbolos, né, só com as simbologias. Ali, ó. Então você pode gerar o que você preferir. Eu não substitui, né, só para a gente poder, olha lá.
eu vou ser sincero, eu gerei esse outro aqui que eu não prestei atenção. Para visualmente para o eletricista fazer essa ligação, no unifilar, cara, não. Ele é unifilar, não tem essa necessidade de fazer ele desse jeito aqui, né? Agora, no multifilar, aí a gente já usa. Então, eu vou apagar esse primeiro diagrama, tá? Aqui, ó, desse jeitinho. Vou apagar ele e vou manter o outro diagrama unifilar aqui, ó. Ele, como é que ele tá? Vou dar um zoomzinho aqui, vou movimentá-lo e vou dar um zoom para a gente acompanhar lá. Tem uma entrada trifásica de 16, com neutro e terra também 16, né? Ali eu tenho, né, os barramentos de neutro e terra, separadinhos. Tem a alimentação do disjuntor e logo na frente desse disjuntor eu já tenho um dispositivo DR. Esse símbolozinho de outro de 50 está me falando que é um DR. Observação, né? Nós não temos DR de 50. Então eu já posso ir aqui e fazer uma edição nele aqui, ó. Essas manhãzinhas você vai ter que ter. Olha lá, ó. Dispositivo DR não existe de 50, 63 amperes. Né? No nosso curso de eletricista eu ensino sobre isso e por aí vai, né? Indo lá em cima, nós temos aqui, ó, para o neutro, o barramento que vem de fora, né, ó, olha que tá vendo, subindo aqui, ó, na barrinha de neutro, 1 dps para neutro, que é o primeiro, depois os para as fases, né, e todos eles estão interligados na barramento de terra. Aí eu tenho meus disjuntores, né, 10 amperes para iluminação, 20 amperes para tomada, 32 bifases para chuveiro. Nesse chuveiro aqui, eu tinha dimensionado ele de 40 lá no quadro de carga. Deixa eu dar uma conferida lá em cima no quadro de carga, que eu lembro que eu tinha colocado ele de 40. Deixa eu ver aqui, ó, coloquei ele de 40. O diagrama acabou gerando ele para mim com um erro. Então eu venho aqui no diagrama e, ó, faço uma edição nele. Olha lá, ó, referência dele, 40 amperes, 2 fases. Olha lá, ó, pá e bola, dou OK. Mesma coisa no de baixo, 2 vezes. Por isso que eu falo que tem que clicar 2 vezes e mexer nele, ó. Você tem que conferir, gente, não é só confiar, tem que conferir. Tá? O resto 20, 25 para a tomada do meu circuito ali do chuveiro, ó, da cozinha, 20 para as outras tomadas, tá? Deixa eu só voltar no meu DR aqui também, que eu acho que eu alterei só o texto do DR, vou clicar 2 vezes nele. 50, disjuntor mais dispositivo DR. Como ele dimensionou para mim junto, né? Ele considerou que eu tenho um disjuntor e um DR de mesma corrente. Na verdade, eu vou usar uma proteção de 50 amperes nesse quadro, mas meu DR é de 63, tá? Então, eu vou manter apenas visualmente mesmo ali e não vou alterar aqui, ó. Só eu dar o OK e manter do jeito que estava. OK. Agora, se você lançar separado esses dois, lá naquele momento de configuração do quadro, depois você vai ter como editar. Mas eu não recomendo, porque eu já vi alguns probleminhas, né, no programa que vai te dar uma dorzinha de cabeça. Você vai ter que descobrir depois, mas então faz do jeito que eu estou ensinando aqui, que vai te evitar alguns problemas. Logo abaixo aqui nós temos os circuitos reserva. Bacana. Então tá tudo aqui. Ele é um quadro trifásico, ele deixou 3 circuitos reserva, então são 9 espaços, né? Deixou para mim já no jeito. Ok, diagrama gerado. Antes de gerar o diagrama multifilar, né, ou trifilar pelo programa, eu já gosto de dar uma olhada aqui no número de espaços que eu vou ter. Então eu tenho 9 circuitos, desses 9 circuitos, 7 são disjuntores monopolares. Então já somos 7 monopolares, mais 4 dos outros 2 que são bipolares, dos 2 chuveiros aqui. Então 7 mais 4, 11. Eu tenho mais DPS, olha lá, ó. Eu tenho mais 4 DPS, então vai para 15. Eu tenho mais um DR de 4 espaços aqui, ó, e vai para 19 espaços. E mais um disjuntor geral de 50 com mais 3 espaços, vai para 22. Além disso, eu tenho ainda mais circuitos reservas aqui embaixo, que tem que ser mais 9 espaços, então vai para 31. Um quadro com menos de 31 chaves não me atende. Então ficam com isso na cabeça, porque a gente vai ter que dimensionar o tamanho do quadro agora, tá? Vamos lá então em legenda, né? Inserir legenda e quadro de carga e diagramas. A gente vem aqui em diagrama trifilar, tá? Escolhe aqui, ele vai dar um aviso da versão estudantil. Aí eu escolho quadro distribuição, abrir opções de diagrama e inserir circuitos reservas. Bacana. Aí eu venho aqui em cima, né, ele me dá vários modelos. Eu quero barramento espinha de peixe com entrada por cima, entrada na lateral. Aqui, ó, se você clicar, você vai ver as variações. Ó. Aqui, por exemplo, é aquele modelo barramento Paint, né, que a gente utiliza muito nas residências, né, aquele PVC, é desse jeito. Entrada na lateral, esse aqui é menos utilizado, mas tem dele. E aí tem várias opções de diagrama do jeito que você quer seu quadro. Eu vou pôr aqui, ó, um diagrama com a entrada entrada no topo e vou querer barramento espinha de peixe, beleza? Então, beleza, daqui para baixo eu não mudo nada nessa parte de linhas, porque eu deixo isso mantido. Aí ele fala o tamanho do quadro. Bom, lembra que a gente somou que precisava de no mínimo 31 espaços, né, com os circuitos reserva? Então vem aqui, ó, 30, não dá, 36,
tá um bom quadro, tá? Então eu já coloco ele para 36, aqui eu também mantenho, tá? Primeira fase do barramento AR, que depois vai na sequência, tamanho do barramento horizontal, caso ele seja horizontal, ou caso ele seja o tamanho dele mesmo de conexão. Então já tem ali 12, como se fosse para 12 espaços, na verdade. Isso aqui é quando o quadro é horizontal, tá? Mas aí você mantém isso. Inserir dispositivo de proteção, e agora eu vou inserir ele de forma detalhada. Ele tem ainda o unifilar e o 3D, mas eu vou colocar ele detalhado porque esse diagrama aqui eu quero ele de forma detalhada. Então vamos lá. Ele vai gerar para mim. É só você aguardar que vai ficar bacana demais. Você vai ver que esse diagrama aqui é o mais top. Pronto, ele acabou de gerar. Aqui eu vou posicioná-lo no nosso projeto, depois eu posso mover tudo. Ó, aqui ele, mesmo que eu tinha dimensionado ele de 1,5 polegada, aí ele colocou em 1 1/4, né? Então eu vou alterar novamente o manual. Isso aqui são aqueles ajustes finos, né? Então eu só edito e coloco 1,5 polegada. Aproveito também, já vou lá no meu diagrama unifilar também, já altero isso aqui para 1,5 polegada. Depois na legenda, né, na lista de material e na legenda, eu vou ensinar vocês a alterar isso também. Lembra, gente, não confia, confere, tá? Olha lá, o trifásico de 16, neutro 16, alimentação, e o terra 16 milímetros. Então o diagrama tá ok. Aí você vai descendo, olha lá. Barramento de neutro e terra separado, bacana, né? Aí ele tem um disjuntor geral, do lado o DR já. Só que se você for olhar, olha só que bagunça que ele vira aqui, ó. Ele fala comigo que eu saio ali com a fase, ele me dá uns risquinhos fora, eu pego aqui e ajusto essa linha, ó. Porque são as coisas bobinhas que o programa, como ele gera automático, acaba dando alguns detalhezinhos que a gente gosta de ajustar. Ali, ó, tá tudo no jeito aqui. Uma alteração que ele fez e não entregou para os nossos circuitos é a saída, né, do neutro, a alimentação do neutro, que ela tem que pegar direto ali e descer para o nosso DR. Então eu tenho que fazer uma derivação. Só faço uma derivaçãozinha aqui, ó, para derivar. E ele vem direto no nosso DR aqui, ó. Então só isso que eu tenho que alterar aqui. Então aqui, ó, tá tudo ligado, alimentei o meu neutro, né, do DR, e agora eu preciso alimentar a saída do DR no barramento de neutro. Então eu faço uma linhazinha bem rapidinha aqui, ó. Só um ajuste fino que eu faço nesse diagrama, apesar de ele ser gerado de forma automática. Eu gosto de fazer um ajustezinho fino, por quê? Isso aqui ajuda a gente, né, ajuda depois a explicar para o profissional que vai fazer a montagem, né? Então, ó, só isso aqui que ele fica faltando. O programa, infelizmente, não é 100% impecável nesse ponto, e até bom, né? Porque você também tem que trabalhar um pouquinho, né, cara? Ele já automatiza muita coisa. Beleza? Então é isso. Os meus DPS, e tanto para neutro quanto para terra, estão após o meu DR. Você pode também fazer uma ligação tirando eles do DR, ligando antes do DR, depois do disjuntor geral, ou antes do disjuntor geral, vai do que você preferir. Logo abaixo aqui a gente vê os nossos circuitos já balanceados, então tá cada um numa fase ali, ó. Você vê que o disjuntor do meu chuveiro gerou de novo 32, eu vou ter que clicar neles aqui, ó, e mexer. Olha lá, ó. Ele gerou de novo 32, então eu vou alterar ele para 40, de forma só o texto dele mesmo, porque o programa ele deu essa pequena falha, tá? Mesma coisa que esse aqui. Os outros disjuntores acertou tudo. O diagrama, na verdade, gente, pelo que eu entendi do programa até hoje, dessa versão estudantil, ele, mesmo que você altere, ele não gera pra gente conforme o que a gente alterou lá, o diagrama. Ele gera conforme o dimensionamento já prefixado. Então são algumas falhazinhas que você corrige na unha mesmo, tá? Eu gosto também de tirar essas barrinhas aqui dos chuveiros bifásicos, que dá uma impressão de que está fechando curto. Eu só tiro elas mesmo, removo elas. E no mais está tudo certo. Aqui, ó, a fase RST está balanceado. Sobrou muito espaço, né? Metade do quadro tem para ampliação. Mas é super normal também a gente deixar boa parte, esse tipo de quadro de espinha de peixe, a gente deixa boa parte dele sobrando. Logo abaixo ele está falando para a gente que é um quadro trifásico, né, com 36 módulos e um barramento de 100 amperes, visto também que a carga instalada é baixíssima, né, uma carga de 50 amperes que tem aqui, né, e o nosso DR foi até bom ter vindo aqui, ó, que eu vou editar ele para 63 também, apenas para personalizar. Bom, é isso. E tem uma coisinha que eu quero mostrar para vocês, que até que não é muita regra não, mas eu não uso nos meus projetos, mas é bom você saber que o programa tem essa função, que é a visualização 3D. Então, se eu for ali para gerar de novo, né, o diagrama, eu escolho aqui, ó, o quadro de disjuntores 2D/3D. E aí, né, só para vocês verem aqui, ó, eu vou botar tudo rapidão aqui, desenho lá embaixo 3D.
e abrir opções de desenho não precisa, só para vocês visualizarem, e inserir circuitos reservas. Ele me mostra, mas ele vai gerar. Ele demora um pouquinho mais para renderizar, só escolhe novamente o tamanho do quadro para 36, né? E pronto. Ele vai gerar um diagrama em 3D, só para a gente visualizar. Eu vou arrastar ele aqui para fora da prancha, né? Só para vocês visualizarem. Deixa eu dar uma acelerada aqui enquanto ele gera. Bom, agora eu vou levar ele para fora da planta aqui, da prancha. Rotacionar o quadro em 3D? Sim. Só para vocês verem, eu vou escolher aqui no sudoeste, né? Só para vocês terem uma perspectiva de como ele é plotado. Olha isso. Ele mostra ali, até de uma forma até meio embolado, né? Aqui pra gente, ó. Mas olha aqui que legal. Você consegue ver os componentes. Ele sobrepôs, acabou sobrepondo alguns componentes que ele gerou para mim. Mas, ó, dá para você ter uma noção, né? Bem básica, né? De uma forma bem basiquinha, lá, de como que são os componentes, onde vai entrar cada barramento, como se você estivesse montando mesmo numa chapa de montagem. Então é interessante vocês saberem que tem essa opção no programa, apesar de eu não usar nem isso e nem muita visualização 3D nas pranchas, né? Apenas para observar mesmo. Então eu apago isso aqui e aí você saiba que existe essa ferramenta. Bom, a aula de diagramas então tá ok, né? Depois a gente pode reposicionar direitinho os diagramas aqui na hora de for finalizar a prancha. Estamos com praticamente 80% dela já concluída. Nas próximas aulas a gente vai falar um pouco mais de legenda, vai ter coisa ainda de lista de material, fiação, e tem muita coisa bacana pra gente fazer ainda, ok? É isso aí então, meu querido. Qualquer dúvida deixa nos comentários, deixa também no chat aí, chama a nossa equipe no WhatsApp. E não esqueça de ler as apostilas, né? Estudar um pouquinho mais lá com material adicional e também chamar os colegas aí, ver as mensagens dos colegas para você aprender um pouquinho mais com os comentários dele também, tá bom? Nos vemos numa próxima aula e até breve.